Bom dia. Não, graça, misericórdia e paz, como Paulo escrevendo para Timóteo, é isso? Não muda nada, irmãos. Não muda nada. Contamos com o mesmo Deus, não é isso? Só muda o conteúdo, na verdade. Como o pastor falou, saímos aí um pouquinho da revista e vamos ao Catecismo Maior. Alguém já leu aqui? Já leu? Muito bom, né? Acompanha doutrinariamente o que a confissão de fé e até explica, né? Uma coisa e outra. Um resumo, exatamente. E muitas perguntas, aplicação, ensina por perguntas e respostas. Satisfação de ter os jovens aqui. Jovens é o quê? Até 35, né? Até 35. Então, jovens. Engraçado que diz que jovem é cabeça, né? Jovem é cabeça, não é requisito etário. Então vamos. Nós não temos aqui o catecismo. Então por isso que eu vou passar no slide ali, no filme que a gente trouxe. Os irmãos acompanharam alguma coisa. Esse é o tema. Alguém sabe que Cristo se humilhou? Doutor Gustavo, sabe? Como é que você sabe? Mas por que cruz é humilhação? Isso aí. Culminou na cruz, né? Não foi só a cruz. Ele vai ver que não foi só. Essa é a pergunta do Catecismo Maior. A gente vai devagarzinho aqui. Obviamente não vai exaurir o tema, porque esse tema vai ficar uns 3 meses aqui falando, mas a gente vai objetivamente pontuar as características mais importantes. Alguém lê aí para mim, doutor Paulo. Exatamente. Então vamos ver. Eu vou ler aqui. E os irmãos vão acompanhando. Tá dando para enxergar aí? Tá, né? Se não houver a possibilidade de enxergar, porque não dava no slide, pode chegar mais próximo. Ou então podia apagar, né? Essa primeira aqui, ó. Essa segunda também, pode apagar. Aqui. Não, aqui, ó. Não, as duas. Apagar as duas, é. Apagou, não. Aqui. Ah, tá. Isso. Não apaga, não? Está acesa ainda, as duas. Apagar, isso. A do teto. Essa e isso. Essa aqui agora. Como é? Não, pode apagar. Acho que fica melhor. Ah, apaga tudo, né? Ah, tá. Tranquilo. Ficou melhor? Lê aí, Walter, por favor. Dignidade. Que eras procedentes dessa baixa condição. Então a gente está falando aqui de um Deus onisciente, onipresente. É isso? E o que diz? Baixa condição. Ele fez por
porque Deus Pai decretou assim, no conselho da Trindade, como dizem os irmãos, na eternidade passada. Não existe eternidade passada, mas perfeito didático. Já cansei de ouvir isso, só para a gente entender um pouquinho. Porque quando se fala de Deus, muita coisa tem que ir pela fé, né? Não dá para entender. Criatura como nós, querer entender o Deus Todo-Poderoso, é difícil. Então vai pela fé. Exatamente, transcendência. Então eu dividi isso aí, falei assim, lendo assim a situação do catequismo, assim que ele se humilhou, essa é a resposta. Como eu disse, o catecismo ensina perguntas e respostas. Então eu dividi, para ficar mais didático, humilhou-se, a gente vai ver o que está envolvido na humilhação, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente a cumpriu. Que lei? Cerimonial e moral. E aí lutando em desfavor das indignidades do mundo, de Satanás e da carne. Então, esses são os tópicos. E aí a gente pega a resposta do catecismo. Up. O pessoal está acordado. Up. Vamos acordar. Aí. Esses são os 5 tópicos, como eu falei. O primeiro tópico, humilhou-se. Aí, quando o Gustavo lá acertadamente fala, ele se humilhou, sim, mas o que está envolvido nisso? Não é? Filipenses 2 fala, humilhou-se a si mesmo, esvaziando-se. Beleza. Cântico do servo, né? Aí a humilhação, doutora Mara, envolve isso aí tudo. 5 aspectos. Doutora Renara, pode ler? É claro que isso aí está numa cronologia, né? Dá para notar. Ele se encarnou primeiro e depois. Agora, o primeiro tópico da encarnação, João 1:1. Vamos abrir aí. João 1:1. Eu vou ler 2 versículos. João 1:1. Não precisa, Reinaldinho, não precisa botar, não? O pessoal vai ler na Bíblia hoje, porque senão tira do. Melhor ler na Bíblia, fica mais, ou no celular. Mas o pessoal vai me prometer que se chegar a mensagem, vai dar assim, com um dedinho assim para cima e não vai ler no celular. Bota o dedinho assim, ó. Certo? Quem não tiver Bíblia no papel. Ou então bota no modo avião, boa ideia. Então bota no modo avião, boa ideia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O princípio estava com Deus, essa, vou botar aqui, transliterado do grego, parece que ele estava gravitando em torno do Pai. Então ele era Deus e gravitava em torno do Pai. Agora, ele sempre foi o Filho não encarnado, mas o Filho sempre existiu. Desde a eternidade passada. Sempre existiu. A Trindade sempre existiu. Antes de Gênesis 1:1. Antes de João 1. Ele encarnou-se na plenitude dos tempos, a Trindade decidiu que ele viria. A 2020, diz que nasceu -4, né? Vamos botar aí -4. 2026 anos atrás. Então, assim, a gente fica até meio assim, né? Uai, como que um Deus, desde eternamente existia, ele se encarna? Apesar de João 1:1, ele se fez carne e habitou entre nós. Agora a gente vai ler o 14, aí depois a gente vai ver um filme. O 14, alguém lê para mim o 14. Que maravilha. Então, ele tinha glória, mas quando da encarnação, ele se despiu da glória, como vai dizer a oração lá, aquele papo
aquele papo entre Deus e Deus. João 17, a oração. Né? Tem um irmão que fala que quando a gente for ler João 17, tem que tirar a sandália dos pés, porque você está pisando em solo sagrado. Um comentarista que fala isso. Então, meus queridos, se a gente tentar entender pela mente, eu, particularmente, não alcanço como que um Deus absolutamente santo despir-se da glória para habitar entre pecadores. Isaías fala que ele foi contado com transgressores por amor. Se a gente olha para o irmão ao lado, não raras vezes, por muito menos a gente não age com amor, age com condenação. É muito mais fácil. Porque esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. A gente fica meio assim, com os olhos arregalados, mas a gente sai dali da porta, 11 horas da manhã, e parece que nem ouviu nada. Não raras vezes. Por que isso? Pecado. Gênesis 3. Eu vou botar um vídeo, que é um irmão que eu ouço, não raras vezes eu o ouço, ele mora no interior aqui, e ele vai explicar bem essa coisa do Logos. Calvino fala, depois eu vou ler um texto, que ele é o discurso de Deus. Ele fala Cristo. Eu vou ler um texto aqui que Calvino explica isso. Doutor Reinaldinho, pode passar o vídeo? 5 minutos, tá? Pode até pagar mais, pode até pagar tudo. Antes de receber o Senhor, ele era um ateu professo. Mas ele adquiriu esse ateísmo lendo obras de filosofia, de Cícero e de Epicuro. E ele se chama Franciscus Június. Seu pai era um cristão e deixava sempre à mão uma Bíblia à disposição dele. Onde o Francisco Június ia, o seu pai dava um jeito de levar a Bíblia perto dele, deixando sempre a Bíblia à sua disposição. Mas seu pai não conseguia argumentar com ele a respeito da sua fé. Um dia, Francisco Június, abriu sua Bíblia em João 1,14. Pela primeira vez, ele abriu sua Bíblia e leu João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Dentro da filosofia dos epicureus, dos estoicos, antes deles, lá no século 6 a.C., Heráclito de Éfeso, quando o pensamento grego estava sofrendo uma guinada da mitologia para o pensamento racional, ali estava Tales de Mileto, ali estavam tantos outros dessa época. Esse Francisco Június lia a literatura de Epicuro, que registrava todo esse assunto do Logos segundo o conceito filosófico. Ele é aquela razão impessoal, criadora por trás de todo o universo, um princípio impessoal, não pessoal, mas o princípio impessoal que criou tudo. E eles deram um nome a esse princípio de Logos. Logos não foi uma palavra usada pela primeira vez por João. Ela foi usada já pelos filósofos com a ideia de um princípio impessoal, criador por trás do universo. Mas nada a ver com Deus, nada de pessoalidade, compreende? Muito menos do Filho de Deus. Uma palavra da filosofia. Um princípio impessoal por trás de tudo. É como se Deus tomasse a palavra Logos e jogasse no caldeirão da filosofia para ela cozinhar. Deus queria que essa palavra Logos cozinhasse bem no caldeirão da filosofia. Porque eles usavam essa palavra nesse sentido. Que o Logos era o poderoso princípio impessoal por trás do universo, que dá ao universo toda a sua beleza, toda a sua forma, toda a sua harmonia, toda a sua coerência. 500 anos entendendo Logos assim. Sabe o que o Espírito Santo fez? Ele tomou João um dia, para que João dissesse: o Logos estava no princípio com Deus, e o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então imagine quando Francisco Június toma essa palavra e lê esse versículo.
Sabe o que ele diz no seu testemunho? Escute bem, esse ex-ateu. Ele disse assim: naquele dia, quando eu li esse versículo, eu não sabia que horas eram e nem o que eu estava fazendo. Eu fiquei como que perdido todo aquele dia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E claro, esse irmão se tornou um grande erudito cristão. Nosso Senhor gosta dos ateus, você já reparou nisso? Ele tem um amor especial pelos ateus. C.S. Lewis também era um ateu. Ferrenho, um defensor do ateísmo. Até um dia que o Senhor puxou o tapete dele. E ele escreveu sua biografia, um ex-ateu. Sabe como ele chama sua autobiografia? Qual nome ele deu? Surpreendido pela alegria. Ele era um homem tremendamente racional, intelectual, ateu. E nesse seu ateísmo, ele não tinha algo. Ele não tinha alegria. Porque João diz assim: essas coisas vos temos dito. A palavra da vida se manifestou. E essas coisas escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E isso C.S. Lewis não conhecia no seu ateísmo. Ah, irmãos, bendito Senhor que nós temos. Quão maravilhados ficamos contemplando essas crises do grande Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus. Então, os seus dias, suas origens são desde a eternidade. Nós não estamos falando simplesmente de um homem comum, digamos assim. Nem mesmo de um homem tão especial. Nós estamos falando do Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, antes, uma energia dos filósofos. Ele falou 500 anos, porque de Sócrates, Platão, Aristóteles é mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. Então, e agora é um Deus que se relaciona. Um Deus que se relaciona. Esse Deus que se relaciona veio à semelhança de carne pecaminosa, como vai dizer Romanos 8. Agora eu vou ler nessa esteira aí desse irmão, que explicou muito bem, penso eu. Aí Calvino dizendo sobre esse versículo 1, João 1. Quanto ao evangelista chamar o Filho de Deus de discurso, ele fala discurso que é palavra. Discurso. A simples razão me parece ser, primeiro, ele diz dois motivos. Porque ele é eterna sabedoria e vontade de Deus, porque, Luciano, na Trindade, decidiu-se que ele encarnar-se-ia e viria para tirar os pecados do mundo, porque o pecado do homem não tirou, Bernardo? Deus de surpresa? Falou assim, rapaz, o homem pecou. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Foi isso? Não. Não. Então, isso já estava decretado. E aí ele veio. Então, primeiro, essa era a vontade de Deus. E segundo, porque ele é a imagem viva do seu propósito objetivo, vontade. Alguém lê Hebreus 1:3. Hebreus 1, 2, 3 tem as 7 glórias do nosso Senhor Jesus. Mas eu vou me fixar em uma, para pegar carona no que Calvino disse aqui. Imagem viva do seu propósito. E não só do seu propósito. A gente está vendo aí da encarnação. Pode parar. Ele é o quê? Então você olha para Jesus, você olha para quem? Para Deus. Ele é o Deus em carne. João 10:30, o que é que fala? Doutor Bernardo, leia, João 10:30. Frase curtinha, mas que diz muita coisa. João 10:30. João 10:30.
Eu e o Pai somos um. Expressa, a imagem expressa de seu ser. Então, pois, como se diz que a fala é entre os homens a imagem da mente, não é inadequado aplicar isso a Deus e dizer que ele se revela a nós por sua fala. Ele revela, Paulo vai dizer isso em Gálatas, ele que revelou em mim. É só a gente dizer isso, hein? Deus revelou Cristo em mim. Ao nível. Deus revela Cristo a nós, como diz Calvino, ele se revela a nós por sua fala. Ele é o discurso de Deus. Cabe a nós, pelo Espírito, porque ele fala conosco, ter ele cada dia mais. Embora o Espírito Santo habite em nós, mas a gente, didaticamente falando, temos mais Deus, vamos tendo mais. Aí, em vez de falar assim, e ela lá, o Ismael. Não é lá o Ismael. Olha lá aquele homem que se parece com Cristo. Até chegar esse dia. Aí, 15 dias depois, olha lá aquele homem que se parece mais um pouquinho com Cristo. Porque ele ouve a fala de Deus. É Cristo que habita pelo Espírito em nós. Cristão. É um cristozinho, né? Sei. Antes eram, sabe como é que era antes? Os do caminho. Depois passou a ser cristão. É lembrado. Alguém lê, para comprovar que ele é desde a eternidade, 2 versículos. Eu busquei, claro, podia ter outros, mas 2 versículos eu busquei para a gente visualizar bem isso. Lê João 6, 38. Doutora Cida lê João 6, 38, por gentileza. E doutor Luciano, 17, 5. 6, 38, 17, 5. Pode abrir as Bíblias aí e acompanhar. Por favor. Isso. Como a gente viu que o Calvino falou, a vontade de Deus. Vontade com V maiúsculo, Cristo. E era um desejo já do coração da Trindade que ele viesse para fazer alguma coisa. A gente sabe o que é. Doutor Luciano. Claro, é um só Deus, com 3 pessoas, segundo Agostinho. Não tinha outro nome para dar, falou de pessoa. Tinha glória desde sempre, então ele desceu. Ora, se ele desceu é porque ele existia. Ele não existiu aqui. Ele existiu aqui em carne, mas não como filho. Certo? Então, apesar de ter-se encarnado, ele já existia, porque ele era o verbo de Deus. Sofrimento. Você acha que a gente sofre? A gente sofre, irmão. Sinceramente, vamos abrir o coração aqui. A gente sofre mais por escolhas erradas, ou seja, pecado, ou porque é o Espírito Santo trabalhando em nós? Vamos ser sinceros. Eu quero ouvir três irmãos aqui. Bom, um falou pecado. É uma prova com 2 assertivas para escolher. É o quê? Não, então. Tudo bem, isso é fato. Mas eu estou dizendo, na nossa vida prática, a pergunta é, vocês mesmos, de acordo com a vida que nós levamos, cada um considerado aqui. O presbítero Paulo, acho que pensou fração de milésimos. Eu concordo com ele. Antes de eu perguntar, eu respondi isso para mim mesmo. A gente sofre mais por pecado, escolhas erradas, independência de Deus, ou porque é o trabalho do Espírito Santo em nós, eu vou completar um pouquinho,
como diz Pedro lá, a provação da nossa fé, que é provar o amor de nós pelo Senhor. O que você acha? Na sua vida em si, na sua vida. Pecar também? Eu acho que vai ser meio que unânime. Tem impressão. Pois é. Pois é. E por que isso, irmãos? Pois é. É porque existe, né? Existe o pecado, isso aqui é só para pincelar, e pecados. Isso Romanos vai nos ensinar muito bem. Isso aqui é aquela instituição contra Deus que existe em nós. Foi isso aqui que, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez, não tem Deus lá não, mas o fez o quê? Para que nele nós fôssemos feitos. Isso aí. Agora, a gente faz isso aqui porque tem isso. Isso aqui são meros atos consequentes em virtude de que nós somos. Somos pecadores. E quando o Espírito Santo vem morar em nós, doutora Mara, somos regenerados, nascemos de novo, mesma coisa, a gente não deixa de pecar, não. Bom, a gente sabe, né? A gente sabe que ele não deixa de pecar. Infelizmente. Estamos convencidos. Estamos convencidos. Na estrada da nossa santificação, a gente sabe bem isso. De vez em quando, a gente faz o que o Senhor lá na cruz não fez. Alguém disse, né? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. De vez em quando, a gente dá uma descidinha da cruz para se defender, agir com o braço, né? O braço não precisa nem estar malhado da academia, não, mas a gente acha que o braço tem força. É, doutora Beth, está rindo, né? É isso mesmo. Então é só Deus para ter misericórdia, irmãos. Isso a gente está respingando na encarnação. Está dando uma noção ampla. No sofrimento, na humilhação, no sofrimento, morte, sepultamento e descida ao Hades. Agora, você acha que ele sofreu só na cruz? O que diz João 4,34? A minha comida, vai acompanhando aí. A minha comida é fazer a vontade daquele de quem? Que me enviou e realizar a sua. Está vendo só? Está vendo só? Olha só. Olha só. O que não raras vezes, e vida de fazer a vontade de Deus é vida de sofrimento. Por quê? Porque ele é, o que o Senhor Jesus era? Ou não? Vamos ver. Doutor Bernardo. A ou B? Você tá? Não quer perguntar para os universitários? Tem certeza? Certeza não. Um grau maior. Tem convicção? Acertou. 100% homem. Isso. 100% homem. E aqui? Também? Também. Porque Deus não dá para deixar de ser Deus, dá? Não tem como. É a questão de identidade. Você dá para deixar de ser Bernardo? Não dá. Então, Deus não pode deixar de ser Deus. Ele se despiu da glória. É isso? E se encarnou. Então é o seguinte, quando você lê esse 4,34 e vê fazer a vontade daquele que me enviou, desculpa, fazer a vontade daquele e realizar a sua obra. Ok? Fazer. Mas a de quem? Esse fazer obedecendo à vontade de quem? Obedecendo.
descendo. Tem a crase aqui, né, doutor Bernardo? Você que está estudando, que é transitivo direto. Vontade dele, do Cristo homem, Deus. E qual o nosso problema? Quando a gente está diante de um sofrimento, a gente faz o quê? Faz a vontade de Deus? Não. Por quê? Porque a gente quer se preservar. A gente não faz a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus também é sofrimento. E humilhação. Porque se você sufoca a sua vontade, isso traz sofrimento. Claro. Se você quer... No Getsemane é um exemplo clássico. Mas que faça a tua vontade. Agora, ele tinha medo da coroa, que perfurou até o crânio, diz os médicos? Não. A negação de Pedro? Não. O abandono de todos? Não. Traição de Judas? Também não. Aí você tem que ir lá para o Salmo 23, 22. Salmo do pastor. Por que me deixaste para trás? É disso que ele tinha medo. Então, irmãos, quando você fala de sofrimento, você pode começar por fazer a vontade dele, inclusive de vir ao mundo. Não é só na cruz, não. Aquele prego, acho que o prego é do tamanho dessa sala aqui, que foi na mão dele. Isso deve ter doído, sim. Mas não só. Então, doutor Gustavo, nós, quando não queremos sofrer, aliás, me veio um versículo aqui. Doutor Luciano, essa voz de trovão que Vossa Excelência tem. Filipenses 1:29. Vê, a gente acha que basta uma coisa, mas tem uma coisinha a mais aí. Filipenses 1:29. União com Cristo, que é crer, olhar para outro, é o que o pessoal fazia lá em Números, lá na serpente. Lembra, doutor Valdo? Na serpente? Olhar, pá! Eles não morriam. Naquele dia morreu gente pra caramba, né? Mas os que olhavam para a serpente não morriam. É olhar para outro, olhar para fora, não para o umbigo, olhar para outro. Então, isso é crer. Mas não basta crer. Não, eu creio. Aí eu vi uma frase, não sei se é John Piper, um desses. Não. Ou é o Augusto. Eu vi, é um desses fraquinhos aí. Piper, Augusto, Nicodemo. Muitos dizem que creem em Deus, né? Mas, curiosamente, vive como se não tivesse crido. Não é interessante essa frase? É o ateu prático. É isso aí, ateu prático. É o Nicodemos, é isso mesmo. Ateu prático. Você já ouviu isso, né? Achei muito interessante. Ateu prático. Não, ateu cristão. É isso. É o ateu cristão. É isso aí. Bem lembrado. É o ateu cristão. O ateu cristão é isso. Diz que crê, mas na prática vive como se não houvesse Deus. Aí não sofre. Então, se os irmãos estão percebendo, eu quero ir antes da cruz, desse sofrimento. O sofrimento ali, depois da encarnação, ele viveu uma vida de cruz. Quando a gente vê lá em Filipenses, morte de cruz, você pode botar lá uma vírgula também, não que a Bíblia esteja errada, tá, irmão? Mas é um entendimento de princípio. Você pode botar lá, vida de cruz também. E vida de cruz é um princípio da Trindade. O que é cruz? Obediência, perdão, renúncia, isso aí. Amor, isso tudo é cruz. Amor, perseverança, justiça. Tá bom hoje. Justiça. É tudo que a gente quer. Os mais jovens não sabem o que é isso. Você já viu o desenho do Leão da Montanha?
Não franja a testa, não. Nunca ouviu falar em Leão da Montanha? Quem passou dos 50 sabe. O Leão da Montanha que fala, saída pela direita. Bota no YouTube para ele ver, Leão da Montanha. O tempo que o desenho animado era bom, né? Hoje em dia só. Então é o seguinte, o Leão da Montanha, a gente faz igual o Leão da Montanha. Se esquiva. Dá um jeitinho evangélico. Para não sofrer. E aí, irmãos, essa coisa do sofrimento, 2 Coríntios, abre lá, doutora Renária, por gentileza. Doutora Renária, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Antes dela ler, a encarnação, que você pode juntar com obediência, e aí os bambambam vão dizer o quê? Obediência passiva e ativa. O que é isso? Exatamente isso que eu estou falando aqui. O que precede a cruz é uma obediência ativa. Porque ele fez a obra, não só na cruz, mas antes da cruz. E na cruz, obediência passiva. O tal de Mike Orton. Vou falar, doutor Gustavo? Mike Orton. Ele ensina isso. Então, a partir do momento que a gente entende que a obediência é desde a encarnação até o sofrimento, passa por tudo, é um princípio da Trindade, a cruz. Não só uma madeira que foi pregado um homem perfeito. Não. É muito mais. Pode abrir esse seu entendimento aí sobre sofrimento. O que está falando aí, o amor de Cristo nos constrange, doutor El, sabe o que é isso? Nos bota algemas. Julgando nós isto. Se um morreu por todos, ele é o nosso, aí a gente gosta de dizer, né, irmãos? Vamos ser sinceros, né? Ele é o nosso. Doutor Bernardo, o que eu vou escrever aqui? Bora? É isso, garoto. Isso aí. Representante. Se um morreu por todo, logo todos morreram. A gente morreu com Cristo, que é o sino de Romanos 6. Morremos mesmo? Doutor Gustavo, por que Vossa Excelência está rindo? De vez em quando dá uma ressuscitada. Não, é igual o Lutero, né? Não, rapaz, eu afoguei aquele homem na piscina, mas eu descobri que ele sabia nadar. Hã? Pois é, o velho homem. Pois é. A gente vai ver daqui a pouco. Sabendo isto, onde é que está aí? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, ó, tá vendo? Com crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é sirvamos mais? Mas eu peco, sim, mas é como escravo. O princípio da escravidão, doutor Gustavo, do pecado, a gente já não está mais nele. Se é que nós somos regenerados. Porque, infelizmente, irmão, existe ímpio na igreja. Sabia? Religioso. Só um parênteses. Eu estou ouvindo um reverendo, né, lá do interior da Paraíba, Campina Grande, uma bênção. Aí ele fala lá, um outro pastor ligou para ele. Beleza. Está todo mundo saindo da igreja, o que eu faço? A igreja tinha, sei lá, 50 e está com 15, um negócio assim, em um espaço curto de tempo lá. E está preocupado, o que está havendo? Por quê? Porque ele estava dando muita palavra de pecado. O pessoal estava picando a mula. Porque a palavra
tem que confrontar. Eu não quero o meu desejo desse pecador aqui, não é que a gente saia daqui 11 horas da manhã rindo, não, não. Eu quero os irmãos se derramando em lágrima ali no meio-fio. Aí eu vou, Senhor, obrigado. Ele é que faz. Eu só falo aqui, o Espírito Santo é que faz o trabalho, eu não faço nada não. Para saber o quão pequeno e indigno nós somos. É lógico, é claro, lógico. Se eu vou para um lugar onde eu ouço que eu preciso de um homem perfeito que morreu na cruz, para eu não ir para o inferno, eu vou para o inferno, pô, eu pago meus impostos. Outro dia eu fui na padaria, lá perto do seminário, conversando lá, eu falei assim, você acha que você peca? Eu falei para a atendente, você acha que você peca? Eu não, eu saio olha a resposta, eu saio da casa, só vou para o trabalho, trabalho para casa, trabalho para casa. Ah, é verdade, está certo. Olha a visão, né? Completamente equivocada. Terreno fértil para pregar o evangelho ali, já vi a vítima do Senhor ali. Não entende. 2 Coríntios 1, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, o homem natural não entende as coisas espirituais. Não entende. Para ele é um absurdo, é uma loucura. Vira até ofensa. Vira. Porque eu vou dizer que ela é uma coisa que ela acha que não é. E se eu disser que ela está num ônibus com letreiro só de ida inferno, aí mesmo é que ela vai botar veneno no meu pão de queijo. Preconcebida. Isso. É uma ideia preconcebida que ele está beleza com Deus. Deus me ama, está tudo certo. É isso. Impressionante. Aí, isso que a Renara leu, então, como ele fez, nós faríamos também. Por quê? Se um morreu por todo, logo todos morreram. E aí a gente tem que fazer o quê? Não viver para nós mesmos, mas viver para Ele. Tudo que fizermos para Ele. Faz para a esposa? Sim. Mas faz para a esposa, os homens casados, que tem a sorte de ser casado, faz para a esposa, mas na verdade está fazendo para ele. A esposa é um instrumento para glorificar o Senhor. Não que o fim da história seja o casamento, mas é viver para Deus através do casamento. Entendeu a diferença? O fim não é o casamento. É por isso que Paulo, eu acho que vai chegar lá daqui a pouco, Paulo fala em Coríntios 7, a gente vai ver. Segurar tudo com a mão bem... segura assim não. Porque não é teu. Aí. Faz qualquer outra coisa. Faz para a glória de Deus. Qualquer outra. Aí sofrimento. Por que, doutora Beth, por que Cristo chorou quantas vezes? Falando de sofrimento, tá? Cristo chorou quantas vezes? Cristo não chorou, não? Quantas? Uma? Literalmente, molhou a cara toda. 3. 3. 3. E aí, por quê? Jerusalém, né? E Lázaro. Vamos falar de duas aqui. Por quê? Porque ele tinha perdido seu amigo, você acha? Não, pode até ter um quinhão emocional aí, porque Jesus, como sempre, o doutor Bernardo ensinou para a gente aqui, ele era... Então ele tinha emoção. Lógico, normal. Por quê? Não, mas aí o pastor tem que ir lá na padaria tomar um café, senão não fica difícil. Por causa do pecado. Porque não era para ser assim. Não precisava, mas
o homem dependeu de Deus, né? E aí, certamente morrerás. Antes de ser sido o problema físico, a morte, é um problema teológico. Por quê? Porque o pecado aliena o ser humano de Deus. Entendeu? Aliena. Ele separa de Deus, se separa de Deus. Foi isso que o filho dele sofreu na cruz. Então, assim, eu não imagino que seja isso. O Pai e o Filho, um coeterno, codivino, desde a eternidade, na cruz, ele, meio-dia, trevas espessas, não é isso, Hélio? Sobre a terra. Aí o seu e o meu pecado, o meu não, menos um pouquinho, que eu peco menos que você. Você peca mais do que eu. Só que não, né? Foi sobre ele. Eu não me pergunte, porque eu não entendo. Nunca saberemos. Tem o louvor, né? O peso do pecado lá na cruz. O peso do. Como é que é? O preço do meu pecado lá na cruz. Aí. Então, é pela fé mesmo. E aquilo tem um bate-papo entre Deus e Deus, como é que você vai saber? Aí, até a tentação, pelo diabo, é um sofrimento por Cristo. Porque um Deus santo vai ser tentado por uma criatura. Até isso ele sofreu. Você vê o tamanho do sofrimento aqui. O sofrimento de Cristo não é só pegar um troço de 50, 60 quilos, carregar nas costas 600 metros, que foi isso, mais ou menos, 600 metros, e ter chibatada. Você viu o filme do Mel Gibson? Legal, né? E diz que aquilo ali não foi bem aquilo ali, não. Foi pior. Então, é um troço mesmo para... Isso como homem. Agora, como filho de Deus, é na cruz. Não aguentou. Não aguentou. Isso aí. Desde sempre. Essa é a palavra, desde sempre. Servo sofredor. Como vai dizer Isaías. Então, agora a gente está aprendendo que o sofrimento de Cristo não é só prego na mão, certo, doutor Elton? Fazer a vontade de Deus também é sofrimento. Isso. Não é isso. E as pessoas não receberam. Sofrer também. Sofrer com o não recebimento. Isso. Vai, mas o Estevão, lá em Atos 7, homens de dura serviço, né, que não recebeu ele, 7,51, acho. Leia 7,51, acho que é isso. Veio, Renara, doutora Renara. Veio. Atos 7,51. A voz é imponente, profissional da comunicação. O dedinho na linguinha. Molhando a palavra. Literalmente molhando a palavra. Atos 7,51. Aí. Mas nós não, nós o recebemos. Para quê? Para termos como comida a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Agora, só mais um versículo aqui para sofrimento. Doutor Paulo. Jó 36,15.
Às vezes a gente ora, ô Senhor, tá bom, esse torniquete está apertado demais, só que a gente não sabe como orar, não é isso? Aí o Espírito Santo lá, no trono da graça, fala assim, aperta mais um tiquinho, aperta a Beth lá, que ela aguenta, ela aguenta. E a gente não sabe. Aí olha o que está, Jó 36,15. Ah, livra como? É da aflição? Pela aflição. Ah, gente, mas não entendo. Arrocha mais, que ele aguenta. Aí, 1 Coríntios 10,13. Rápido, para a gente fechar sofrimento. 1 Coríntios 10,13. Suportar. A tentação é a mesma palavra que provação, depende do contexto. Lá era falando do deserto, né? Geração do deserto. Mas isso é um princípio. Quando a gente é tentado ou provado, aguenta. Porque ele não vem coisa que a gente ele não nos dá coisa que a gente não possa aguentar. Mas isso na prática às vezes não é tão fácil, né? Morte. Morte é mais, aspas, simples. Os irmãos concordam que há duas mortes? A física e a espiritual. Assim, en passant. A morte física e espiritual. O Senhor Jesus teve as duas mortes? Sim, claro que teve. Não. Teve a morte espiritual na cruz quando ele foi alienado do Pai. Ele não permaneceu, mas ele teve o peso do nosso pecado. Aí, necessidade do derramamento de sangue. Porque era necessário que derramasse sangue. A não ser uma automutilação, que aí dá uns 3 pingadinhos, alguém tinha que morrer. Como foi lá, depois, Beth, do homem, nosso casal amado, Adão e Eva, se travestir com folha de figueira, um irmão vai dizer que aquela tanguinha ridícula, que não servia para nada, que não servia para nada, que ninguém é justificado por obras, senão pela fé, porque Deus é que fez. E aí você vai para Gênesis 3:21, e o Senhor Deus teve que matar um bicho e o cobrir, está lá, os cobriu com a pele de um animal. Animal, pele, cobriu. Não sei se sabe, podia ser não sei se era cordeiro, mas era um bicho. Era um bicho. Então, a partir do momento em que nós somos cobertos com a justiça dele, a gente entende que a gente não podia fazer isso aqui para obstar as consequências do pecado. Certo? Tinha que derramar o sangue, e não pegar uma planta da árvore. Não há remissão. É isso? Não tem de pecado lá. Não há remissão. Vamos adiantar. Hebreus 9:22, abre lá. Demora mais um pouquinho, porque a gente está mandando ler, então, mas é para fixar. Mas é isso que o Walter falou aqui. Não há remissão. Êxodo, doutora Cida, Êxodo 12, doutora Cida leu 13, Êxodo 12, 13, e doutor Gustavo lê Êxodo 12, 23. Porque Deus só se satisfaria com sangue. Em tipo, a gente vai ver isso aqui agora, apontando para Cristo. Então, a morte que requer sangue
Não foi agora, não. Foi desde lá diante. Desde Gênesis. Com mais imagem gráfica, digamos assim, em Êxodo. O 12, 13 e ele 12, 23. Viu? Quando é o que? O sangue? Vir. Então, ele vê o sangue. Deus hoje não vê a Bebe, vê o sangue que te justificou. Você pode até não ver, mas Deus vê. O sangue o cobriu, fazendo o que? A Bete justa aos olhos de Deus. Apesar da Bete e apesar do Luiz Felipe. 23. Quando o sangue, mesma coisa. Mas aí, para ter sangue, tem que ter morte. Não tem jeito. Então, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Respondendo aquela pergunta lá de... Quem perguntou isso? Cadê o Cordeiro? Pastor não vale. Quem é que perguntou isso? Onde está o Cordeiro? Quem é que perguntou isso? Isaac. Aí João Batista responde. Morte. Sepultamento, irmãos. Nosso Senhor foi sepultado? Doutora Beth? Doutora Marisa? Foi? Foi sepultado? Foi sepultado? Foi, não foi? Isso aí. Foi. Exatamente. Cruz. E aí, quando ele fala, está consumado a obra da redenção, né? Não santificação. Abre lá rapidinho. Romanos 6. Romanos 6. Ó, eu vou ler aqui 2 versículos. Romanos 6. 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. E aí a gente fala o que eu já disse. Nós fomos, Romanos 6,4, sepultado. Ele morreu e depois foi sepultado. Nós fomos também sepultados? Sim. Graficamente pelo batismo? Sim. O problema é que a gente gosta muito de nos ater à ressurreição, né? Mas a morte é meio complicado. Mas é uma realidade espiritual que quem não morre não vai... Aliás, quem não ressuscitou não morreu. Então, é uma bênção espiritual da qual a gente tem que tomar posse, porque o velho homem tem que fazer-se morto. Não é isso? E o batismo aponta para isso. O sepultamento, o problema é que o bicho sabe nadar. Tá? Não vou aqui discutir batismo, se é um, se é outro, mas o problema é que, às vezes, o velho homem ele desce da cruz, né? Pois é. Então, o sepultamento dos 3 dias, né? Ele morreu 3 horas da tarde de sexta, né? E ressuscitou domingo.
Pode falar. Descida ao Hades. Efésios 4:9. Efésios 4:9. Isso. Vamos receber os ensinos de Calvino. O que é descer ao Hades? Pedro fala que desceu ao Hades, não é isso? Vamos resumir? Muito simples. Calvino entende que ele pega as duas situações e bota numa situação só. Ó, simples. Os sofrimentos, por isso que eu falei antes, os sofrimentos do próprio Cristo durante a sua vida. E alguém sabe mais uma? Didaticamente? Quando que ele suou gotas como de sangue? Isso. Descer ao Hades, é o que Calvino ensina. Resumindo, é isso. O último passo dessa, digamos, estrada de humilhação foi isso. A cruz está incerta aí, mas é o que culmina, né? Depois a morte não o retém, né? E aí acho que é John Noe que fala a morte da morte na morte do Senhor Jesus. A morte da morte, a apoteose da humilhação. Exatamente. Amém. Agora, ele sujeitou-se à lei, perfeitamente a cumprir. Vocês acham que o Senhor Jesus já é outro? Já é outro tópico. Já é outro tópico. Beleza. Que lei? Existe ainda a lei cerimonial? Já leram o Levítico? Existe? Não. É o que aponta, o sacrifício, vamos resumir aqui, que tirava as vísceras do bichinho, uma vez por ano o sacerdote ia lá, sacrificava no Santo Santo, no tabernáculo, o pessoal ia para as festas, comprar, lei sacrificial de Israel, para tirar pecado, e servir como holocausto a Deus. Quando que o judeu parou de fazer sacrifício? Não, mas não faz mais. Ele não faz mais. Boa pergunta. Boa pergunta. Não, vamos pensar aqui 60 segundos. Quando eles entraram na terra, eles faziam? Faziam. Não, vamos construir aqui um raciocínio. Quando eles entraram na terra, eles faziam. O maná que cessou, né? O maná cessou. Mas você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre isso? Porque lá em... procede, sabe por quê? Porque lá em... Não, escuta aqui, não, escuta só. Lá em... Os 70 anos, lá no... Como é que fala? Babilônia. Lá na Babilônia, eles não faziam. Por quê? Porque tinha que ser por Deuteronômio em Jerusalém. É mais até que tempo, Jerusalém. Em Jerusalém, onde?
É o que o pastor está falando, no templo. Então, mesmo durante o período, se bem que ele foi, é até razoável. Por quê? Porque o templo foi destruído, né? Em 584, o templo foi destruído. E aí, né, no exílio, eles tinham, lia a Torá, orava, tal, mas não sacrificavam. Não sacrificavam. A sinagoga foi feita lá, inclusive. A ideia da sinagoga foi da Babilônia. Porque o templo estava destruído, eles estavam fora, não só por causa do templo, mas eles estavam fora de Jerusalém. A presença de Deus. Aí. Diz que vai ter o terceiro, né? Diz que vai ter o terceiro. Rapaz, eu te agradeço. Eu aprendi. Assim, a gente sabia da questão dos 70 anos e tal, mas não linkou, né? Amém. Então, irmãos, ele se sujeitou à lei, a gente já viu, ele cumpriu. Nas Gálatas 4 fala que é nascido sob a lei, a gente vai até 15 para as 11, tá? Eu falei com a Jane, 15 para as 11, 15 minutos. Nascido sob a lei. Lê Gálatas 4:4, doutor Gustavo. Ele cumpriu todo o tio da lei, não foi? Não foi que ele cumpriu a lei? Nós somos aptos a cumprir a lei? Não. Mas nele sim. Nele sim. Sob a lei. Né? Sob o poder da lei, ele obedeceu a lei, ele mesmo diz, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Isso foi humilhação. Aí por que isso foi humilhação? Aí o próprio catecismo, um nome complicado lá que eu não vou falar porque eu não sei, ou não sei o que escreveu o comentário do catecismo. Por que se humilhou no cumprimento da lei? Os irmãos caíram a ficha? Por quê, doutor Paulo? Por quê? Humilhou-se cumprindo-a porque estava, por natureza, acima dela na qualidade de autor. Ele é o legislador. Ele é autor da lei. Aí ele cria a lei e ele se submete. Isso, na visão desse autor, com a qual eu concordo, ele se humilhou. Despiu-se da sua glória, a gente já viu, 17,5, ao tornar-se homem, assumindo a condição de servo, submisso à lei. Então, até nisso, pelo pecado, ele sofreu sofrimento físico, fazendo a vontade do Pai, submetendo-se à lei, tudo isso gerou-lhe sofrimento nessa humilhação. É uma obra muito grande, né, irmãos? Para falar em 1h30, não dá. Mas os irmãos estão cientes de que o negócio é punk. Pesado. Pesado. A lei moral de Deus continua perfeita e válida. Por que a lei moral continua perfeita e válida? Porque expressa o caráter dele. O caráter de Deus. E que está gravado nos nossos corações, como diz Hebreus 8. Essa é que rege. Essa exterioridade da lei cerimonial não mais existe, mas a lei moral, Hebreus 8, 10-12, vai dizer que está tatuada, inscrita no nosso coração. Então, essa questão da lei não é questão, né? Cristianismo é lei, pode, não pode, pode, não pode. Não, tudo pode. Paulo mesmo diz, tudo pode. Só que tem um complemento, né? Mas todas as coisas não são lícitas. Todas são. Agora vamos falar do mundo. Alguém lê Atos 8:33. Falta exatamente
13 minutos. 13. Atos 8, 33. Eu vou ler, antes que o irmão leia, eu vou ler de novo a pergunta. A resposta, Cristo se humilhou na sua vida? Do catecismo. Ele se humilhou, a gente já falou, sujeitando-se à lei, lutando contra. Isso também fez parte da humilhação dele. Contra a indignidade do mundo, Satanás e enfermidade da carne. A gente vai ver os três agora. 8:33, Atos. Está vendo? Então, mais uma vez disse que o Senhor se humilhou, agora combatendo as iniquidades, e que diz Isaías foi sobre ele, não é isso? Sobre ele na cruz, Isaías 53, que as iniquidades nossas foi todas sobre ele na cruz. Ele levou todas. Hebreus 12, 2 e 3. Olha o que Calvino conversando sobre esses versículos. Hebreus 12, 2 e 3. Vai acompanhando aí. E por quê? Por que desfalecendo em vossas almas? Aqui diz de novo da humilhação. Por que desfalecendo em nossas almas? 3 perigosos inimigos espirituais nossos, que foram fincados na cruz. Que foram fincados na cruz. A gente está vendo o mundo primeiro. Mundo, que diz aqui, tem outros, mas o que diz aqui, que a gente, por causa do tempo, a gente não vai abordar. Mundo, Satanás e carne. Mundo, Satanás e carne. Aí olha o que Calvino fala. Vamos fixar nossos olhos em Jesus, que suportou a cruz sem fazer caso da sua humilhação. Você vê que ele comenta um versículo que fala de mundo, mas liga a humilhação. Porque o mundo jaz no maligno desde que o pecado entrou no mundo. Porque não era para ser assim, como diz o Paulo. Então, irmãos, Gálatas 6,14, não precisa abrir, mas a gente vai lá. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, quem está crucificado para mim? O mundo. E eu para o mundo. Então, é o eu que a gente viu lá. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E no versículo seguinte fala para a gente morrer, para a gente viver para Ele. Para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Lembra que a Renata leu? Então é isso. Prego no eu, doutora Beth, e no mundo, pela cruz. Então, aí se você ler lá Efésios, que nós seguíamos no curso deste mundo, os irmãos entenderam melhor? No curso deste mundo, a gente estava lá afogado, crente que estava beleza, tranquilo. Olha só. No curso, Efésios 2, 1, 2, 3, está ali. No curso deste mundo. Na língua original, vou botar aqui, eu vou explicar. No aion deste cosmos. De onde vem a palavra? Quem falou? Cosmético. Aquele que parece, mas não é exatamente isso. Então é aquela vitrine, né? Aquela vitrine que a gente é enfeitiçado, né? Não raras vezes. Vulgo maquiagem. Né? E o que é aion? É a mente. A mentalidade do mundo. A gente seguia ela.
tranquilo. E dela nos abeberávamos. No aion deste cosmos. Estávamos felizes, vivendo a nossa vidinha. Não é para ser assim. Porque a gente estava morto no delito e pecado, morto, mas seguia. Um morto, como é que é? Walking Dead, né? Walking Dead. É um morto, mas que segue alguma coisa. Embora mortos. Mas alienados da presença de Deus, né? Mundo, esses esquemas, esses valores, né? Valores. Aí vai para a música, vai para a roupa, vai para palavras, amizades, filosofias, né? Valores, principalmente. Eu sou um grande profissional, mas a vida com Deus, rala. Mundo. E aí, irmãos, essa vida que a gente tem aqui, no mundo, 1 Coríntios 7, 29 a 31. Por gentileza, doutor Walter. E aí a gente vai pular depois para diabo, Satanás e carne. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Está vendo? Segurar tudo com a mão bem leve. Inclusive aqueles que se utilizam desse mundo, e a gente se utiliza, não tem jeito, a gente está aqui, não somos dele, mas estamos nele. Não tem jeito. Aqueles que são casados, tudo. Segurar com a mão leve. Não se apegar como polvo. Com aquelas ventosas. Um monte de tentáculo. Satanás. Aí tem uma figura ali interessante. O cramulhão. Satanás chamando a gente. Né? Colossenses 2,15. Não, mas ali... Não, mas... Não, calma, atrai. Porque o que está de preto não se vê. O anjo de luz está por cima do preto ali, mas na verdade é ele. É isso que eu quero dizer. Igual aquelas coisas, você vai na pinacoteca, né? O que você está vendo aí? Rapaz, eu não vejo nada, não. Aí o cara fala 2 horas explicando o quadro. Mas é porque ele está sombreado. O que está sombreado você não vê, ué. Entendeu? Peguei, né? Colossenses 2,15, acho que diz mais ou menos isso. E despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na... Mas que coisa esquisita. Como é que o homem vai morrer, todo ensanguentado, todo detonado, ganhando, estava triunfando? Esses são os valores divinos. Mas foi assim que ele destruiu o pecado. É assim que ele destruiu a carne e Satanás. Então nós não servimos mais Satanás. Filhos do diabo, como vai dizer João na primeira epístola, éramos nós, filhos do diabo. Sabia que você era filho do diabo? Agora você é filho de Deus. Que coisa, né? É melhor do que ver no camarote, no Mineirão, Galo ganhar do Cruzeiro. Ou o Flamengo ganhar do Palmeiras. Não é melhor? Essa troca de título.
Sim. É porque a gente está aqui e a tendência é assimilar os valores, né? Aí o Paulo me lembrou aqui uma coisa. Aí a gente vai falar, aí a gente fala assim comumente, doutora Cida, de uma coisa que a gente nem sente. Não tem nada a ver. Isso é o capeta usando tua boca para falar. Não, isso não tem nada a ver. Não ir na igreja, não tem nada a ver, tem nada a ver. Eu estou com Deus. Sei. Entre outras várias coisas, né? Amizade. Tiago 4,4 é inimizade contra Deus. Lembra aí, lembrado? Ainda bota a culpa do diabo. Mas esse é o nosso ego, vaso. A gente tem mania de achar que a culpa é do outro. Achar que a culpa é do outro. O príncipe deste mundo. 1 João 3, 9 a 10. Para a gente falar da carne. 1 João 3, 9 a 10. Alguém lê para mim? 9 e 10. Por quê? Porque o pecado, como o próprio diabo, foi vencido na cruz. Então, se eu sou filho de Deus, eu não vivo sob o império. Eu vou pecar? Vou. Mas é um acidente de percurso. Eu acho que todos nós estamos nesse caminho, né? Para e passo, a gente vai fazendo coisas que não fazia antes ou passar a fazer coisas que não fazíamos. Né? Exatamente. Eu não entendi. Mas é. Vai ver. Entendeu, irmãos? Então, antes, filhos do diabo, ele não tem mais poder, potestades, né? Potestade, ele tem poder, não acha que ele não tem porque ele tem, só que não mais do que o nosso Senhor. Valente, exatamente. Valente, exatamente. Agora a gente fecha com carne. Cuidado. Acorda. Pode passar. Isso eu falei com outras palavras. Pode passar. Para. Pode deixar, viu? Pode deixar mais um pouquinho. Ó. É de propósito. 5 minutos. É claro que carne não é exatamente, né, o que está ali. Mas é só... A questão da carne, irmãos, é a natureza caída. Que também, e aí a gente encerra, que também foi crucificado na cruz. Né? Como está lá a resposta do catecismo. Como que ele se humilhou? Vencendo a carne. Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Alguém lê para mim? Gálatas 5,19. Está vendo? Será que a gente pratica alguma coisinha dessa? Não, né, irmãos? Não, né? Ninguém faz nada disso. Fruto do Espírito vem no 22. A gente não vai ler aqui. Mas atentar que a carne, embora não seja aquela... Não sei nem que carne é aquela coisa maravilhosa ali, mas
também foi crucificado na cruz. Por quê? Os que são de Cristo crucificaram com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5 também, no 25. Então, irmãos, que isso seja uma realidade espiritual em nós, porque isso tem a ver com a humilhação de Cristo. Tem a ver com a humilhação de Cristo. Aí a gente vai ler aqui e vai fechar. É picanha isso? É, né? Pode parar. Doutor Paulo, enxerga não? Ó. Restos da corrupção. Ainda reside restos da corrupção em nós. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito contra a carne. Certo? Porque o espírito reside em nós. Aí o homem caído quer falar, quer descer da cruz, quer nadar na piscina, ele foi afogado, porque ele morreu com a morte. Viu? Você viu que está tudo linkado? Que a gente morreu lá na morte dele. E também guarda relação com a humilhação. Mas aí a gente deixa o homem caído, não ficar tão caído assim. Ele pega uma muletinha e anda. É isso aí. É o contrário. É o contrário. Para fechar, irmãos, e agradeço a atenção, Deus me deu, né, na verdade, um versículo que você, em tipo, e é o princípio, e aí eu vou pedir, acho que não vai dar, mas alguém vai ler. Jeremias 48:11, para ilustrar bem o que é a carne. Porque para a carne, já que teve necessidade de ser crucificada, para ela não tem salvação. Alguém já bateu o carro aí e fez, já sabe. É o tal do PT. Perda total. Não tem jeito. Mas minha carne é intelectual. A minha carne fala 5 línguas. É carne. A minha carne é muito educada. Ele é um gentleman. É carne. A minha carne é gente boa, simpática, uma pessoa leve. É carne. Para Deus, passa a régua. Alguém lê? O pastor pode ler, por favor? Jeremias 48:11, uma imagem gráfica, que é o princípio espiritual do que é carne. Que vai falar de Moabe, um dos inimigos de Israel, e hoje um dos inimigos da igreja, em realidade espiritual, em tipo, como diz o Walter. Por favor, pastor. Vira aí? Vira aí? Não foi transformado de vasilha em vazia. É claro que isso tem uma... Se fizer exegese aí, tem a questão de como era tratado o vinho, mas o que é que eu quero que... Não estou preocupado com isso agora. Estou preocupado com o quê? Mudado de vasilha em vasilha, o seu sabor não se alterou. O nosso sabor está se alterando, irmãzinha? De vasilha em vazia? Aí eu sou obrigado a falar mais um versículo. Agora é fechar mesmo. Esse de vasilha em vasilha, vasilha em vasilha, se a gente for para o Novo Testamento, a gente pode lembrar do versículo de glória em glória. Como é que é? Contemplando, e todos nós, fala aí, e todos nós, contemplando, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, é a mesma palavra lá do Morro da Transfiguração, transfigurados, de glória em glória, o quê? Na sua própria imagem. Olha o de vasilha em vasilha aí. Como pelo Senhor que é o Espírito. Quem nos conheceu há 5 anos atrás, se visse hoje, depois de 5 anos, vai notar uma vasilha em vasilha aí? Vai. Então isso tem a ver com a humilhação. A nossa santificação
Até isso tem a ver com a humilhação de Cristo. Então, se eu não me santifico, faço tábula rasa da humilhação de Cristo. Aí eu fico com os olhos arregalados no banco da igreja. Rapaz, é isso mesmo, olha que maravilha. Mas eu mesmo na minha vida não empresto a importância devida. Amém. Pai Celestial, obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor nos sustentou, o Senhor nos despertou nesta manhã, Senhor. Obrigado pelo seu reinado em nossas vidas, em virtude do que nós atendemos o teu chamado e vir a este prédio que é consagrado a ti, Senhor, porque reúne o teu povo, os teus remidos. Obrigado por essa palavra, Senhor, e tivemos um pouco mais, uma faísca que seja, Senhor, da tua obra, não só no Calvário, mas na tua vida. Ó, Senhor, nos ajude a compreender isso, para que nós a apliquemos de glória em glória em nossas vidas, para que nós façamos a tua obra, não a nossa. Andemos no teu caminho, não no nosso. Ouçamos as tuas palavras, não as palavras da nossa alma, Senhor, nossas emoções caídas. Ó, Senhor, tenha piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos graça. Dá-nos mais provisão para que nós, não certo ou errado, mas para que nós o agrademos. Apesar de nós, Senhor, nós não éramos capazes, como a gente viu aqui, mas pelo teu Santo Espírito, de vasilha em vasilha, Senhor, o Senhor nos mude, porque nós queremos ser mudados. O Senhor nos ajuda. Integramos esse dia aqui, Senhor. Entregamos a comida que nós vamos comer daqui a pouco, porque o Senhor mesmo que deu, o Senhor mesmo que proveu os recursos, para que à noite o Senhor receba nosso louvor aqui. Já fruto de uma natureza modificada com essa palavra de hoje. Nós agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.